Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula: Números Racionais. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje o conjunto dos números racionais, que é um conjunto muito importante para a gente começar a trabalhar, que completa, quer dizer, complementa os números inteiros. Tá O ok? professor Pedro inicia a aula em pé, atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. 027. Segurando um pequeno controle remoto, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Então vamos ver um probleminha, só para ter uma ideia de por que a necessidade de aparecer as chamadas frações, né? Um ancião deixou de herança a seus 3 filhos 50 camelos. Quantos camelos cada filho recebeu? Quando a gente faz a divisão de 50 por 3, vai dar 16 e resta 2. Né? 3 vezes 16, 48, mais 2, 50. Isso quer dizer que cada filho vai receber 16 camelos e mais a terça parte de 2 camelos. Não dá para a gente pegar os camelos, 2 camelos, e dividir em 3 pedaços. Tá certo? Então a gente diz isso escrevendo assim, olha, 50 sobre 3 é igual a 16 mais 2 terços. Quer dizer, mais 2 terços, porque 1 terço, a terça parte de cada um dos 2 camelos. Então começou a aparecer a necessidade da gente ter esse número aqui, essa forma numérica, para representar quando eu não tenho um resultado, um total inteiro. Eu tenho um pedaço de algo, um pedaço de alguma coisa. No slide com o título Números Racionais, o professor circula a fração 2 terços. Então, com isso, a gente criou o conjunto dos números, foi criado o conjunto dos números racionais, que são o conjunto das frações, né? A sobre B, tais que o A e o B são números inteiros e, logicamente, o B é diferente de zero, porque eu não posso nunca dividir por zero. Em um novo slide, o conjunto dos números racionais é escrito como Q igual, abre chave, A sobre B, tais que A e B pertencem a Z e B diferente de zero, fecha chave. Exemplo, ó, meio é um número racional, menos 3/4 é outro número racional. O número inteiro 8 é racional, né? Porque você pode pensar no 8 como sendo 8 sobre 1. Então ele também é um número racional. Então todo número que eu consigo escrever como um inteiro dividido por outro, eu chamo de racional. Dados os 2 números racionais, como é que a gente faz a operação de soma, produto desses caras? Bom, a soma ela é um pouquinho mais complicada, o produto é simples. A soma eu faço assim, olha. Em um novo slide, a soma de A sobre B mais C sobre D é uma fração. No numerador, A vezes MMC de B e D, tudo sobre B, mais C vezes MMC de B e D, tudo sobre D. E no denominador, MMC de B e D. Então, se eu quero somar A sobre B mais C sobre D, eu tenho que realizar essa conta. Eu calculo o mínimo múltiplo comum entre B e D. O professor circula o denominador MMC de B e D. E efetuo a conta da seguinte forma. Pego o MMC de B e D, divido por B, multiplico por A, depois eu somo com o produto, a divisão de MMC de BD por B, multiplico por C. Então vai ficar uma fração onde na parte de cima eu tenho A vezes o MMC de BD dividido por B, mais C vezes o MMC de BD dividido por D. O professor circula as 2 parcelas do numerador. Tá? Tudo isso dividido pelo MMC de BD. O produto é mais simples, né? Se eu quero fazer o produto de A sobre B por C sobre D, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Então vai dar a fração AC sobre BD. E se C for um número diferente de zero, e eu quero dividir a fração A sobre B pela fração C sobre D, basta multiplicar A sobre B pelo inverso de CD, ou seja, por D sobre C. Então vai dar A vezes D sobre B vezes C. Então essas são as operações do conjunto dos números racionais. Por exemplo, olha, 3/4 somados com 5/6
Isso aqui vai ficar igual, olha. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. 12 eu divido por 4 e multiplico por 3. Somo com 5 vezes 12 dividido por 6 e divido tudo por 12. É a maneira de eu fazer a soma. Então, efetuando as contas, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3 mais 5 vezes 2, tudo sobre 12, que dá 19 dozeavos. Em um novo slide, a operação completa explicada pelo professor. 3/4 mais 5/6 igual 3 vezes 12 sobre 4 mais 5 vezes 12 sobre 6, tudo sobre 12. Igual 3 vezes 3 mais 5 vezes 2, tudo sobre 12. O que dá 19 sobre 12. Bom, vamos fazer o produto de 3/4 por 5/7. Então é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 7 dá 28, isso é igual a 15 sobre 28. Se eu quiser dividir agora 3/4 por 5/7, eu faço o produto do 3/4 pelo inverso de 5/7, que é 7 sobre 5. Então multiplica em cima, dá 21, 3 vezes 7, 21. Multiplica embaixo, 4 vezes 5, 20. Dá 21 sobre 20, ok? Novo slide com o título Elemento inverso e o enunciado. Dado x pertencente a Q, não nulo, existe y pertencente a Q, tal que x vezes y é igual a 1. Dado um número racional, não nulo, sempre vai existir um outro número racional, tal que o produto de x por y vai ser igual a 1. O produto entre eles é 1. Isso é uma coisa, um resultado que eu ganhei quando eu passei para os números racionais. Isso não tinha nos inteiros. Né? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 1? Não existe. No número inteiro, tá certo? Agora, nos racionais eu tenho essa possibilidade. O número racional y, que foi definido pela equação xy igual a 1, é chamado inverso do número x. E ele pode ser denotado por 1 sobre x ou x elevado a menos 1. Tá? Então, por exemplo, meio, 1 sobre 2, é o inverso de 2. Porque quando eu multiplico 2 vezes meio, isso dá 1. 3/5, 3 sobre 5, é o inverso de 5/3. E quando eu faço o produto de 3/5 por 5/3, isso dá 15 sobre 15, que é 1. Então, na verdade, é o inverso do outro. Com esse conceito de número de inverso, eu posso entender a divisão de um número x por um número y como sendo o produto do número x pelo inverso do y. Ou seja, o x sobre y nada mais é do que x multiplicado por 1 sobre y. Então, na verdade, a divisão é um produto agora. Nos inteiros eu posso ver a divisão como sendo um produto. A fração. Vamos falar um pouquinho sobre os números decimais, aqueles números que você faz a divisão não dá exata, mas quer continuar a divisão. Então, aquela fração 1 sobre 10, a gente chama de décimo, que eu posso representar por 10 a menos 1. A fração 1 sobre 100, que é 10 elevado a menos 2, é chamada centésimo. E a fração 1 sobre 1000, por exemplo, que é 10 a menos 3, é chamada um milésimo. E assim por diante. Então, com isso, eu posso começar a fazer números em que tem casas depois da vírgula, casas menores que uma unidade, dígitos ou algarismos que vão representar números menores que uma unidade. Né? Veja só. Vamos ver alguns exemplos. Olha, vamos efetuar a divisão de 3 por 2. Então, quando eu vou efetuar a divisão de 3 por 2, 3 dividido por 2 dá 1, vai restar quanto? Vai restar 1. 1 não dá para dividir por 2. Então, no conjunto dos números inteiros, eu pararia aí. Eu falo que 3 é 2 vezes 1 mais 1, tem resto. Mas agora, nos racionais, eu posso ir mais para frente. Esse 1 aqui, que é uma unidade, eu vou trocar ele por 10 décimos. Então, isso significa dizer que vai aparecer um zero aqui, ó. Na divisão de 3 por 2, o professor circula o resto 1 e adiciona um zero à direita dele. Então, esse zero que aparece não veio do nada, né? Não existia um zero aqui na parte de cima, junto do 3, para eu abaixar.
No dividendo, o professor indica o lado direito do 3, que está vazio. Esse 10 é porque eu peguei uma unidade e ele iguala a 10 décimos. Então eu entrei na casa dos décimos. Para eu perceber que eu fiz isso na minha divisão, eu acrescento agora o meu quociente, a vírgula. Então aparece aqui a vírgula, que agora o que vem para frente dessa vírgula é a casa dos décimos. Ok? E agora eu faço a divisão. 10 dividido por 2 dá 5 e o resto é zero. E acabou a divisão. No quociente, à direita do número 1 é adicionada uma vírgula e o número 5. No resto, zero. Então, na verdade, 3 dividido por 2 é igual a 1,5, que eu posso escrever como sendo 1 vezes 10 elevado a zero mais 5 vezes 10 elevado a menos 1, daquela maneira como a gente escrevia antes os números inteiros. Só que agora aparecem os expoentes negativos, porque eu estou entrando na casa dos décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Então, esse número é 1 inteiro e 5 décimos. 1 inteiro refere-se à parcela 1 vezes 10 elevado a zero e 5 décimos à parcela 5 vezes 10 elevado a menos 1. Tá bom? Por exemplo, vamos dividir 5 por 8. Quando eu vou dividir 5 por 8, não dá para dividir. Então dá zero, quer dizer, quantos 8 cabe no 5? Zero. E sobra 5. Vou pegar o 5 e transformar em décimos. Então ele é 50 décimos. Coloco a vírgula depois do zero para dizer, agora vai aparecer as casas dos décimos. 50 dividido por 8, faço a conta, vai dar 6. 6 vezes 8, 48, sobram 2. 2 não dá para dividir por 8, mas agora eu posso aumentar um zero nele. Eu tinha 2 décimos. Se eu aumentar mais um zero, eu vou para a casa dos centésimos. Então agora eu passo a ter 20 centésimos. 20 eu consigo dividir por 8. 20 dividido por 8 dá 2 e sobra 4. 4 o quê? 4 centésimos. Se eu acrescentar um zero, eu vou para a casa dos milésimos. Então eu passo a ter 40 milésimos, que quando eu divido por 8 dá 5. E aí o resto é zero. O resultado da divisão 5 por 8 é 0,625. Então, muitos números eu consigo dividir agora e para numa certa casa, que a gente chama de casas decimais, que vem depois da vírgula. Só preciso da primeira vírgula para representar que daqui para frente, todos os números representam algo menor que a unidade. Não preciso colocar uma vírgula cada vez que eu traço zero. A posição que o número vai aparecer já indica qual que é. Aqui é décimos, unidade dividida por 10. Aqui é centésimos, unidade dividida por 100. Depois é milésimos, unidade dividida por 1000 e assim por diante. O professor se refere aos algarismos à direita da vírgula no quociente. Então, 5 sobre 8 nada mais é do que 0,625, que eu leio como 625 milésimos. Eu fui até a terceira casa decimal. No slide, a operação completa. 5 sobre 8 é 0,625, que é igual a 0 vezes 10 elevado a zero mais 6 vezes 10 elevado a menos 1 mais 2 vezes 10 elevado a menos 2 mais 5 vezes 10 elevado a menos 3. Novo slide com o título Operações nos decimais e o exemplo. 1,5 mais 0,625 igual 3 sobre 2 mais 5 sobre 8 igual 3 vezes 4 mais 5 vezes 1, tudo sobre 8, igual 17 sobre 8, que é igual a 2,125. Tá bem? Operações com os decimais, olha. Se eu quero somar 1,5 com 0,625, eu posso transformar em frações. Então é 3 meios somado com 5 oitavos. Isso vai dar 17 sobre 8. Quando eu faço a divisão, dá 2,125. Ou posso fazer a conta usando algoritmo mesmo. Olha, eu vou pegar o 1,5 e vou somar com 0,625. Basta eu colocar vírgula embaixo de vírgula. Os números que vêm para cá que não aparecem, eu completo com zero. Então fica 1,500 sobre 0,625. 0 com 5 dá 5. 0 com 2 dá 2, 5 com 6 dá 11, vai 1. Fica 2,125. É a mesma operação normal que a gente está acostumado a fazer. No produto,
Também, eu quero fazer o produto de 1,5 por 0,625, eu posso pegar as frações que representam esses números, 3 meios vezes 5 oitavos, faço o produto, vai dar 15 sobre 16, e quando eu faço a divisão vai dar 0,9375. Mas também poderia ter feito o produto usando aquele algoritmo que a gente conhece. 1,5 eu vou multiplicar por 0,625. Eu faço como se não tivesse vírgula, como se não tivesse nada. Então, olha lá, 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 1 dá 5, com 2 são 7. Vou mudar de casa, então acrescento 0. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1 dá 3. Vou mudar de casa de novo, então vou acrescentar 2 zeros. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 1 dá 6, com 3, 9. E soma esses números. 5, 7, 3, 9. Como é que eu sei o lugar que eu vou colocar a vírgula? É só contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Nos dois números. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. O professor circula os algarismos à direita das vírgulas nas parcelas da multiplicação, que são 1,5 e 0,625. Então, conto aqui 1, 2, 3, 4. A vírgula vem aqui na frente do 9. Então, o resultado é 0,9375. Tá bem? Dízimas periódicas. A dízima periódica aparece quando você não termina a conta. Tá? Então, por exemplo, 10 dividido por 3 dá 3,333, vai se repetindo. Que a gente pode denotar assim com reticências, ou pega lá no final e coloca qual é o número que vai se repetindo com uma barrinha em cima. Por exemplo, 71 sobre 9, quando eu vou fazer a conta, vai dar 0,7, 8, 8, 8, 8, aí fica repetindo o 8. Olha, o 8 eu coloco a barrinha em cima. A diferença entre essas duas dízimas que eu tenho na lousa é a seguinte. A primeira, como logo depois da vírgula já aparece o número que vai ficar repetido, a gente diz que é uma dízima periódica simples. A segunda, o número que vai se repetir não aparece logo depois da vírgula, né? Tem um 7 aqui, e o que se repete é o 8. A gente diz que é uma dízima periódica composta. Tá bem? Vamos ver como é que eu faço para encontrar a fração que resulta na dízima, ou a geratriz dessa dízima. Então, eu tenho a dízima 2,347878, vai repetindo 78 agora. Como é que eu acho uma fração que dá isso? Eu vou multiplicar o x por um número de maneira que a parte que não se repete fique antes da vírgula. O professor faz um traço vertical separando 2,34 da repetição de 7, 8. Então, eu vou ter que fazer a vírgula andar duas casas. Então, eu vou pegar 100 vezes x. Vai ser 234,78, 78, 78. Vou pegar um outro número agora, diferente de 100 vezes x, em que você tenha o mesmo final. 78, 78, 78. Então, como 78 são duas casas, eu vou multiplicar por um número aumentando mais 2 zeros. Eu vou deslocar a vírgula para cá agora. O professor coloca mais uma vírgula após 234,78. Então, eu vou multiplicar, de vez de multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 10.000. 10.000x vai dar 23.478,787878. Quando eu faço a diferença desses dois números, a parte decimal ela se anula. Então, se eu fizer 10.000x menos 100x, isso vai dar 23.244. Fazendo a conta, dá 9.900x igual a 23.244. Ficou tudo inteiro. E, portanto, o x vai dar essa fração. 23.244 dividido por 9.900, que é um número racional. Essa é uma fração. Existem outras que podem dar essa dízima. Tá? Como é que eu faço as operações? Por exemplo, eu quero somar essa dízima 1, 3, 3, 3, assim por diante, com a dízima 2, 7, 7, 7, 7. A primeira dízima citada pelo professor é igual a x e a segunda é y. Uma maneira de fazer isso é pegar a fração que representa cada dízima, então a primeira é 4/3, a segunda é 25 sobre 9, e somar as duas frações. A gente já sabe somar. Então, somando as frações vai dar 37 sobre 9, que é igual a dízima 4,111. A operação completa é x mais y igual
4/3 mais 25 nonos, igual 12 mais 25, tudo sobre 9, igual 37 sobre 9, que é igual a 4,1111 infinito. A seguir, o professor indica as duas dízimas periódicas, 1,3333 e 2,7777. Se você tentar somar as duas da maneira como estão, colocando vírgula embaixo de vírgula, também vai dar certo, mas cuidado com a última casa, porque ela não tem, né, a última casa. Então, até onde você escrever, quando você somar o 3 com 7, vai dar 0. Vai vir 1 para frente, então vai aparecer um monte de 1, mas a última casa que você mostrou é 0. Mas, na verdade, ele não é 0, né? Ele tem um 1 que vem nele da casa anterior, que também vai ficar 1 porque vem da casa anterior, porque não tem a última casa para fazer. Então, aqui, às vezes, é mais conveniente eu fazer transformando em frações. O produto, imagina, né, se eu quiser multiplicar essas duas dízimas, se tiver muito número, fica difícil de multiplicar usando o algoritmo. Então, aqui é mais fácil eu pegar e transformar isso nas suas frações geratrizes. Então, a dízima 1,333 é 4/3, a dízima 2,7777 é 25 sobre 9, e fazer o produto dessas duas frações. Vai dar 100 sobre 27, que é 3,703, 703, 703, e vai repetindo esse 703. Frações equivalentes. Quando duas frações são chamadas equivalentes? A gente pode reduzir e simplificar uma fração. Então, por exemplo, 9 sobre 12, eu posso escrever isso aqui, o 9 é 3 vezes 3 e o 12 é 4 vezes 3. Então, tanto o numerador como o denominador são múltiplos de 3. Então, eu posso cancelar, né? Porque isso eu poderia escrever como sendo a fração 3/4, que multiplica 3 sobre 3, mas 3 sobre 3 é 1. Então, dá só quem? 3/4. Isso é aquela história de cancelar que a gente aprende, né? Olha, eu pego e cancelo o 3 de cima com o 3 de baixo que eu tenho no produto. O professor se refere à fração 3 vezes 3 sobre 4 vezes 3. Então, 9 sobre 12 é igual a quê? 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. 3/4. Eles representam a mesma fração. Outro exemplo é o 6 sobre 18. Isso é a mesma coisa que 1 vezes 6 sobre 3 vezes 6. Eu posso cancelar o 6 com o 6. E aí dá quanto? 1/3. Então é só dividir em cima por 6, dividir embaixo por 6. Então eu estou simplificando a minha fração e ela representa o mesmo número racional que eu tinha. Ok? Bom, pessoal, está aí o conjunto dos números racionais. Para a gente poder terminar o nosso conjunto de números que nós vamos trabalhar, falta ver o conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números, na verdade, que a gente vai aprender é aqueles que completam os racionais para os reais, que são chamados números irracionais. Isso nós vamos ver na próxima aula, ok? Obrigado e até lá. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.